Bom, a ideia do nosso curso ele vai pegar mais ou menos a primeira metade do século XIV, então mais ou menos de 1305 até 1378, 1380. Mas antes disso eu botei naqueles itens, né, que a gente elencou, o item 1 como sendo antecedentes, que na verdade a gente pega ali desde 1250, né, porque não tem como a gente entender a transferência da Cúria Pontifícia de Roma para Avignon sem entender os acontecimentos da segunda metade do século XIII antes. Estão diretamente ligados, é o que faz os motivos, né, da transferência da Cúria. E antes disso, também é necessário a gente desfazer alguns conceitos do século XIX, da historiografia do século XIX, para a gente entender melhor o porquê que aconteceu essa transferência e o que de fato foi essa transferência, o que ela significou para a época. Então, acho que o primeiro conceito que a gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça para entender é a ideia de nação. O que a gente pensa como nação hoje, né? Principalmente ali depois das unificações alemã, italiana, do surgimento dos nacionalismos lá na segunda metade do XIX. A gente pensa em nação como um território que tem uma mesma lei, uma mesma língua, um mesmo destino histórico comum, uma mesma origem. Né? Então, na verdade, a gente tem a tendência de unir dois conceitos, né? O conceito de Estado e o conceito de nação. E também tudo isso circunscrito à ideia de território. Né? Então, se a gente pensa, o que é a França hoje? Hoje a França é o país, França, né? Suas fronteiras, né? Com a sua constituição, etc., com a sua cultura, a sua língua. Mas na Idade Média não é assim. Na Idade Média, o que é nação? Nação é um conjunto de pessoas que se identifica com algum elemento cultural comum, com talvez uma língua meio parecida, né? Por exemplo, você pega a Itália, se identifica como uma nação na Idade Média, mas ela não é uma unidade política, como não tem uma língua unificada ainda. Né? Existem vários dialetos. Ou se a gente pegar os alemães, né? A Espanha eram diversos reinos também, né? O professor Rodrigo já deve ter comentado alguma coisa, né? Então, por exemplo, tem um frade franciscano que escreve em 1340 um tratado e fala que ele é hispano de nação, né? Ou seja, como nação ele se identifica como hispano, né? Da Espanha, mas não existe o país Espanha, né? Existe o reino de Castela, existe o reino de Leão, o reino de Navarra, etc. Então, esse conceito de nação é uma ideia bem vaga ainda na Idade Média. E o outro conceito, se a gente for pensar, a gente tem aqui o conceito de regnum, de reino, e de império. Então, o conceito de império, dentro do mundo romano antigo, ele não está associado à ideia de território. O império está ligado mais a mando, e um mando de caráter cruento, militar e uso da espada. Tanto que os magistrados da antiga república e depois do Império Romano, eles eram classificados como magistério com império ou sem império. Basicamente, magistrado com império é quem tinha a tropa sob seu comando que podia condenar pessoas à morte. Então, o império está associado a uma dimensão meio de mando e coercitivo. Então, no mundo romano, né? Então, tanto que se a gente fosse pegar, quando a gente pega e olha o mapa do Império Romano, né? O que a gente está entendendo, esses conjuntos de territórios, os romanos chamavam de orbes. É o mundo romano, né? O mundo é dominado pelos romanos. Então, o Império, ele é mais do que o romano exerce sobre aqueles territórios, mas não é o território em si. E o regnum, o reino, está ligado mais do que um território, também é um conjunto de um povo. Então, tanto que se a gente for olhar os títulos dos reis no começo da Idade Média, final da Antiguidade, começo da Idade Média, eles nunca se identificam como rei de algum lugar, são rei de um povo. Então, é o rei dos francos, o rei dos godos, o rei dos anglos,
nunca é o reino o reino da França, o reino da Alemanha, né? Então, sempre de um povo. Tanto que, por exemplo, no período dos francos, né, o rei, quando morria, dividia o território entre os filhos. Então você tinha vários reis, mas todos eram reis dos francos, porque existia o reino dos francos como uma coisa só. Ele só tinha vários caras ali exercendo em locais diferentes, mas era o mesmo reino. A partir aí do século XIII, o reino ele começa a ganhar uma certa dimensão territorial. Isso porque você começa a ter mais guerras e disputa de fronteiras, né? Então, a partir do momento que você quer justificar do ponto de vista político, jurídico, né, a sua pretensão a algum determinado lugar, você tem que formular melhor, né, o conceito de dominação territorial. Mas, apesar disso, a gente tem, dentro do reino, uma dimensão que é essa territorial, que é a nobreza. Por que a gente diz que a nobreza é essa territorial? Porque se tem um cara que tem um condado na Inglaterra, e às vezes ele tem um ducado na França, né? Então, a fidelidade dele às vezes não é tão medida por uma questão de nacionalidade, território. Se ele, por exemplo, tiver problema com o rei da Inglaterra, ele vai para as terras dele que estão na França. Simples. Então, não existe, né, dentro da nobreza uma ideia de território muito forte. A ideia de território, ela começa a ficar mais forte por causa das cidades. A partir do século XI, a gente tem um crescimento das cidades no âmbito medieval, né, mas principalmente no século XIII, que as instituições políticas das cidades medievais estão bem amadurecidas. E a cidade, ela tem uma dimensão territorial bem circunscrita, que é a muralha. A muralha, ela define, e os campos em volta, né, define, de certa forma, aquele território. Então, tem um caso até de uma sucessão dinástica em Portugal, que quem assumiria o trono era o rei de Castela, que é a rainha que sobreviveu, era casada, né, a rainha portuguesa, com o rei de Castela. E aí, quando o pessoal pedia, né, para as pessoas aclamarem, a rainha é fulana, não, a gente vai aclamar nas cidades, falar, não, a gente aclama Portugal. Ou seja, eles rejeitam, né, o que vem de Castela. E quem acaba apoiando o Castela é a nobreza. Por quê? Porque eles têm laços familiares também com o Castela. A população burguesa, entre aspas, né, quando a gente está falando burguesa em Idade Média, a gente está falando de uma classe, a gente está falando das pessoas que moram no burgo, na cidade. A população da cidade não, porque a identidade daquela população está ligada àquela cidade específica. Ou a mesma coisa a população camponesa. A população camponesa está ligada à sua aldeia, à sua terra. O que é o conceito de pátria, por exemplo, na Idade Média? Pátria é o lugar onde a pessoa nasceu. Ela não tem nenhuma conotação de nação, de estado, de país, né? É a aldeia onde o cara nasceu. E aí, dentro dessa lógica, a gente tem também uma diferença entre o que é feudalismo e o que é senhorio. Provavelmente, quando vocês aprenderam na escola, vocês aprenderam as duas coisas como sendo a mesma coisa. Então, o feudalismo, ele só existe entre nobres. Quando a gente fala nobre aqui no contexto do século XI para frente, né, até XVI mais ou menos, não é só uma classe de linhagem, né, de sangue, é uma classe ligada a uma função que é a função guerreira. Então são os cavaleiros, né, os condes, os barões, etc., cuja função, né, é a guerra. Então entre nobres existia um pacto, né, que depois ficou chamado de feudalismo, que consistia na seguinte coisa: o nobre maior, que é o suzerano, ele dá um benefício para o vassalo, que é o nobre menor. Então, não dá para a gente aplicar, por exemplo, feudalismo não é senhor e servo, é suzerano e vassalo.
apesar da diferença de nome, os dois são do mesmo grupo social, são da nobreza. O que é o benefício que o suzerano dá ao vassalo? Geralmente é um pedaço de terra, um condado, um baronato, uma marca, né? E o vassalo, então, ele ganha essa terra, o direito de usufruir daquela terra e administrar a justiça sobre aquela terra, em nome do suzerano. Ou seja, não é exatamente a mesma coisa que o conceito de propriedade que a gente tem hoje, porque ele exerce o domínio sobre aquele lugar, mas ele ainda está vinculado a alguém que está acima dele. Então, ele, inclusive, pode perder aquele domínio se ele não cumprir a fidelidade aos termos do pacto. E qual que são os termos do pacto? O vassalo ele tem que dar para o suzerano auxílio. Esse auxílio é tanto militar quanto material, né? Então, por exemplo, tem auxílio no sentido de dinheiro, né? Por exemplo, a filha do suzerano vai casar e vai ajudar a bancar o dote. E conselho, ou seja, quando o suzerano convoca, né, os vassalos para lhe dar conselhos sobre se ele vai entrar numa guerra, qual estratégia vai ser tomada, ele tem que se apresentar para dar o conselho. E o suzerano, os deveres que ele tem, além do benefício, né, é a proteção ao vassalo. Em termo mais prático, como é que funciona isso? Se o vassalo for atacado, nessas terras do vassalo for atacado, o suzerano vai mandar tropas para ajudar o vassalo. Se o suzerano for a uma guerra ou for atacado, o vassalo também vai ajudá-lo militarmente. Isso aqui mostra, então, que não existia um exército no sentido profissional, como a gente tem hoje. Um exército que o sujeito serve no exército, ele ganha um salário, e se dedica em tempo integral àquilo. O vínculo aqui não é institucional, é um vínculo pessoal. Então, como que o cara é um cavaleiro, um soldado, entre aspas? Ele é porque ele prestou um juramento de fidelidade para alguém, ele vai servir esse alguém nesse campo de batalha. Então ele não ganha um salário, ele ganha o usufruto do benefício dele, a terra que ele tem para cuidar. Vai ter camponeses que cultivam a terra para ele, etc. E o que a gente chama de senhorio pode ser duas coisas. Uma é o domínio do senhor sobre um território, ou seja, um condado, o senhorio de um conde, por exemplo, porque é o domínio que aquele conde exerce sobre aquele território. E também pode ser chamada a relação do senhor com os seus dependentes, com as pessoas que vivem naquele senhorio. Pode ser desde um camponês livre, né, mas que não deve, digamos assim, obrigações de juramento para aquela pessoa, mas tem que respeitar ele como autoridade do lugar, ou um servo que está vinculado, né, não, eu vou trabalhar, dar parte da minha produção e trabalhar nas terras do Senhor em troca da proteção que ele vai me dar. Isso também é um mito bem comum na Idade Média, né, que tipo, todos os camponeses são servos. Não, a minoria dos camponeses são servos. A maioria dos camponeses são homens livres na Europa medieval. O servo é aquele camponês que não tinha condições de adquirir uma terra. Então, ele adquiria terra por meio do acordo de servidão. Então, e a servidão é diferente da escravidão, porque na escravidão o sujeito é uma propriedade do senhor, né? O senhor pode vender ele separado da família, por exemplo. Claro, um escravo de trabalho doméstico, se eu quiser vender ele para um dono de lavoura que vai empregar ele no uso da lavoura, eu posso fazer isso. O servo não, o servo está sempre vinculado à terra. Então, ele não era vendido assim, no sentido monetário. Não. O senhor poderia se desfazer de um servo, mas ele teria que garantir que aquele servo teria outro senhor e outra terra, e que ele iria para essa terra com toda a sua família. Então ele não podia ser desvinculado da família nem da terra, porque a terra era o sustento dele. Então é uma relação de dependência, mas não é uma relação de propriedade, não é uma relação mercadológica como é a escravidão.
Até porque assim, não é que a gente tenha, no período medieval, leis que proibiram a escravidão, mas pela influência do cristianismo ela foi desaparecendo ao longo do tempo. E a influência cristã é bem forte nisso aqui pelo simples fato de que são acordos cujo selo do acordo é um juramento sobre relíquias, sobre o Evangelho. Então ele é um ato sagrado. Que você romper esse tipo de acordo era um crime muito grave. É a mesma coisa que um perjuro, né? Uma sociedade religiosa como era a Europa medieval, né? O crime de perjuro é um crime punido duramente, né? Então isso aqui se você rompe esse acordo, né? Você comete crime de perjuro. Por que, por exemplo, o Duque da Normandia, o Guilherme da Normandia, lá no século XI, conquista o reino da Inglaterra? Né? Porque ele consegue provar que quando o rei anterior da Inglaterra se refugiou no senhorio dele, como agradecimento ele prometeu, não, você vai ser o herdeiro do trono. Né? E aí quando esse rei morre, um outro sujeito assume o trono. E aí o duque foi lá e provou para o Papa, não, ele jurou para mim sobre os evangelhos que eu seria o herdeiro. Então o Papa autorizou, não, então você pode pegar suas tropas e tomar o reino para você, porque ele está selado por um juramento. Então o juramento tem que ser cumprido. Bom, isso tudo aqui que eu falei é para entender o seguinte: a grande questão que vocês vão sempre encontrar relacionada aos papas em Avignon, em livros didáticos, até no próprio site da prefeitura de Avignon, né, quando fala dos museus, etc., é que o período de Avignon é um período que os papas estavam submetidos à monarquia francesa. Hoje, se você for a Avignon faz parte do país França, faz parte do território francês. Mas na Idade Média não. Na Idade Média, Avignon nunca foi francesa. Avignon se torna francesa no século XVII, né, quando o rei Luís XIV teve problemas com o Papa Inocêncio XI, e aí, com uma espécie de represália, ele tomou aquele território do Papa. Aí eu trouxe aqui esse atlas aqui. Isso aqui é um mapa da Europa por volta de 1278. Se a gente for ver, aqui é o Reino da França. É um território bem menor do que é hoje, né? Então, grande parte do que hoje é França fazia parte na época do Sacro Império. Essa parte aqui, né, embaixo, onde tem um A, era território do rei da Sicília. E Avignon fica aqui. Então, ou seja, Avignon não era território da França. E por estar localizado nessa parte, é um território que é vassalo do Sacro Império. Então, um território, para a gente que tem a mentalidade de nação, é bem difícil entender. É um território de fala francesa, que é vassalo do Império Alemão, e que é governado por um sujeito que é de ascendência francesa, mas que governa um reino do sul da Itália. É uma bagunça. Né? Pra gente, né? Porque na época isso funcionava muito bem. Né? Porque a lógica era outra. Né? Se tentar fazer isso hoje, ia ficar meio estranho. Então, aí a gente volta à questão do império. O que a gente chama de império na Idade Média, a gente está falando de duas realidades. Primeiro que império para a Idade Média é ainda o Império Romano. E existia nessa época, no século XIII, dois lugares na Idade Média que se diziam a continuação do Império Romano. Um é o Império Bizantino, que é basicamente onde hoje é Turquia, Grécia, né? Essa região ali, que era de população grega, principalmente, e o chamado Sacro Império Romano, que é basicamente a Alemanha, Suíça, Áustria e República Tcheca.
E, inclusive, isso afetava a própria relação entre a Igreja do Ocidente e do Oriente. Porque existia na mentalidade medieval a ideia de que só havia um herdeiro legítimo do Império Romano. Então, ou eram os bizantinos, ou eram os alemães. Tanto que, se um bizantino mandava carta para o imperador romano, ele falava, o rei dos alemães aí, né? Eu não chamava de imperador. E aí o Sacro Império, quando mandava, rei dos gregos, né? Então, ele negava o título um do outro. Mas então, basicamente, a ideia de que, assim, a gente fala, né, no livro didático, não, a Idade Média começa quando o Império Romano termina, lá no século V. Né? Não, para o homem medieval, o Império Romano nunca terminou. Ele só trocou de dono. Antes era o Império Romano de romanos, agora é o Império Romano que não é mais de romano. Mas ele continua sendo o Império Romano. Por quê? Porque não precisa, né, da ideia de etnicidade, de nacionalidade como a gente tem. No medieval, isso não... Nenhum dos dois impérios Roma fazia parte, só para ficar bem claro. Roma era território do Papa. Então, a cidade sede, entre aspas, né, do Império Romano, do Sacro Império, era a cidade de Aachen, na Alemanha. E a sede do Império Bizantino é Constantinopla, que é onde hoje é Istambul, na Turquia, né, aquela cidade que faz a ligação entre a pontinha da Europa e a pontinha da Ásia. Né? Então, nenhum dos dois tinha Roma. Então, uma herança mais ligada a uma herança civilizacional, de modelo político, que também é reinterpretado, né? Porque a forma de governar do imperador medieval é bem diferente do modelo político do Império Romano, do que uma ideia de etnicidade. E aí é interessante entender a Itália, né? Porque a transferência da Cúria Pontifícia de Avignon de Roma para Avignon tem mais a ver com o problema da Itália que com coisa da França. Então, a Itália medieval ela tem, basicamente, três realidades políticas. Então, aqui no norte, é chamada o Reino da Lombardia. Esse território, nominalmente, ele fazia parte do Sacro Império Romano. Mas já desde o final do século XII, ele era formado por várias cidades independentes, cidades-estado, né? Pequenas repúblicas, que reconheciam nominalmente o imperador, mas na prática ele não mandava mais nada lá. Só quando eles arrumavam briga com o Papa, porque daí eles precisavam, né, chamavam o imperador para vir, aí depois se aliavam com o Papa de novo para voltar a ter a sua independência. Então é uma coisa bem... E aqui no centro a gente tem o chamado patrimônio Petri. É o patrimônio de Pedro, que a historiografia depois vai chamar de Estados Pontifícios. Não existia Estado no Império Américo, mas a gente já falou, né? Era Estado como uma unidade política, né, burocrática, não existia. Então, na verdade, é um conjunto de territórios que era governado pelo Papa. Mas, a gente sabe que a tarefa de Papa é uma coisa muito ocupante. Então, ele não governava diretamente, ele delegava pessoas para governar. Então, algum cardeal, alguém da nobreza italiana, que exercia o governo temporal, inclusive militar, nesses territórios. E aqui no sul a gente tem o chamado Reino da Sicília. O Reino da Sicília é um território que, do século VI até o X, mais ou menos, era um território bizantino. Só que o Império Bizantino, quando começou a ter problemas a partir do século VII com a expansão muçulmana, ele não conseguia mais ter um controle sobre a Itália, porque ele estava com muita guerra ali no Oriente. Então, ele não conseguia mandar tropas para reforçar, né, o controle político sobre a Sicília. Então, com a conquista muçulmana ali do norte da África, eles começam a atacar essa região da Itália, dominam a Itália durante o século X. Então, durante o século X, o reino da Sicília é muçulmano. E aí, no século XI, vem os normandos, né, do norte da França, que estabelecem um reino ali. E eles ganham o título de rei do Papa, né, porque na época o Papa estava em confronto com o Sacro Imperador Romano, ele precisava de apoio, ele buscou apoio nos normandos. Os normandos na Sicília deram abrigo para ele, né.
Talvez você já tenha ouvido falar, o Papa Gregório VII, né? O Papa Gregório VII, ele morre no exílio, né? Onde que era o exílio? Era na Sicília. Por isso, tanto você pega manuscritos litúrgicos do sul da Itália do século XI, aparece o Papa presidindo as celebrações litúrgicas, assim, porque ele estava lá, né? Ele não estava mais em Roma. Então, se o Papa está ali, ele que preside, né, as celebrações litúrgicas. Então, o Papa considerava, dentro dessa lógica aqui, né, que a gente falou do feudalismo, o reino da Sicília como se fosse um benefício concedido aos normandos. Então, o reino da Sicília ele era um reino vassalo do Papa. Então, consequentemente, em última instância, quem caberia escolher quem governaria o reino da Sicília era o Papa. Na segunda metade do século XIII, a gente vai ter um sujeito que se torna imperador do Sacro Império, chamado Frederico II, da dinastia dos Stauffen. Era um alemão. E o pai dele tinha se casado com a rainha da Sicília. Então ele ia herdar. Ao mesmo tempo que ele foi eleito imperador, ele ia herdar o reino da Sicília também. E o Papa achou que isso provocaria um desequilíbrio político na Europa, ele tendo esses dois territórios, né? Então ele fez o Frederico II jurar que, a partir do momento que ele fosse coroado imperador, ele abdicaria, né, o reino da Sicília em favor do filho. Só que ele não fez isso. Então ele teve muitos conflitos com o Papa, com vários papas. Ele teve conflito com Honório III, com Gregório IX e com Inocêncio IV. E Inocêncio IV, em 1245, no concílio de Lyon, acaba excomungando ele, né, por conta que ele era um concílio simplesmente para ver o que ia resolver com o imperador. Mas como ele resolveu prender metade dos bispos que estavam a caminho do concílio, né, pagando piratas venezianos para isso, né, então não tem mais o que discutir, a gente excomunga e pronto, né. Como queria provar. Então aí já foi excomungado, né. O pessoal já gostava de dialogar bem nesse sério. Já tinha. Não, e tanto que é interessante porque nesse mesmo concílio o rei Sancho II de Portugal foi deposto também, sob o argumento de que ele era um rex inutilis, era um rei inútil, né? Porque ele é rei, mas tipo, as propriedades são saqueadas, ninguém faz nada, tá ali só de enfeite, né? Então, porque a sociedade medieval é uma sociedade funcional. Então como que você justifica você ter uma posição e privilégio na Idade Média? Se você cumpre a sua função. Por que camponês na Idade Média não reclamava de ter que dar a parte da produção para o cavaleiro? Porque ele é o cara que, quando tiver uma guerra, eu vou me esconder no castelo e ele que vai lutar. Então, nada mais que justo, né? Eu alimentar ele para que ele se dedique todo o tempo dele a treinar, para que ele seja um bom guerreiro e que ele vai me defender depois. Então, é uma troca, né? Diferente do NOP do século XVIII, que é o cara de peruca, salto, maquiagem, fica jogando carta e vivendo as custas do rei o dia inteiro, né? Então, aqui não, aqui existe uma lógica funcional. Então, o rei, ele é um rei justo quando ele cumpre sua função. Se ele é um rei que não cumpre, né? Então, e a ideia de governante da Idade Média, ela não é tanto como a nossa hoje, né? Que a gente pensa num governante mais como um administrador, né? Um gestor, o cara que vai gerir determinados recursos. Não, o governante medieval, a função dele é a defesa e a justiça. Então, se o reino está caótico, né, se as propriedades são saqueadas, se os indefesos, né, não são protegidos, etc., então isso significa que o rei não está cumprindo a sua função. Que o juramento que o rei faz no dia que ele é aclamado, que ele é coroado, é que ele vai defender os fracos. Então, tipo, ele vai empunhar a espada dele para a defesa das pessoas. Então, se ele não faz isso... Mas enfim, então, o imperador Frederico II é excomungado. O que na Idade Média, para um governante, é muito complicado, porque grande parte da legitimidade do governante também vinha por esquema de juramento e de seguir a fé cristã, né? Então, o imperador do Império Cristão é excomungado, então automaticamente é como se o império ficasse acéfalo, né? Não tem governante. Então, obviamente, vão surgir concorrentes. Então, ele teve que parar de se meter com o Papa para ir voltar para as terras alemãs para combater os concorrentes. Inclusive, ele morre em combate, né, em 1250.
E aí, quando ele morre, vai ter... Os papas tiveram tantos problemas com ele, vão falar, não, a gente não quer nem mais que o reino da Sicília fique com a linhagem dele. Né? Então a gente tem que procurar alguém para assumir esse reino da Síria, uma nova dinastia. Só que nesse meio tempo, o Manfred, né, que era o filho bastardo do Frederico II, já tinha tomado conta desse território. E aí o Papa pensou, e aí pegou a figura do Carlos de Anjou, que era o conde de Anjou, um território francês, e era irmão do rei São Luís IX da França, e decidiu que queria ser o rei desse território. Então, em 1265, né, esse Carlos chega, né, até a Itália. Em 1266, na Batalha de Benevento, ele vence, né, o Manfred, que era o bastardo lá que estava com o rei da Sicília. Então ele fica o novo rei da Síria. Então a gente chama de dinastia angevina, né, que são dos condes de Anjou. Mas isso não significa que esse território vai estar sob o controle da França, porque o Carlos de Anjou, ele é vassalo da França dentro do condado de Anjou. Então ele segue as leis da França dentro do que está ali no condado de Anjou. Com relação à Sicília, ele faz as leis dele e alguma coisa que seja estabelecida pelo Papa. E esse Carlos de Anjou, ele também havia se casado com a condessa da Provença. Então ele herdou também todas as terras da Provença, que ficavam, né, como eu mostrei, nessa região aqui. Né? Então ele não eram territórios franceses, eram territórios de língua francesa, né, de cultura francesa, mas faziam parte do Sacro Império Romano-Germânico. Então, teoricamente, como conde da Provença, ele era vassalo do Império. Só que desde a morte de Frederico II, o Império estava vacante. Ele está meio da China, tá? Cada lugar. O cara... Não, tanto que em 1282 ele mandava no Mediterrâneo, porque tinha tantos territórios próximos ali, né? Você não circulava por ali sem a anuência dele. Né? Então, como conde de Provença, ele tinha muita autonomia. E uma das cidades que fazia parte desse condado de Provença era Avignon. Em 1282, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de coisas que ele tinha, esse Carlos de Anjou. Sem o Carlos de Anjou você não entende, né, no final do século XIII, porque o cara era conde de Anjou, de Provença, Maine, Foucaquier, era senador em Roma. Né? Senador em Roma nessa época era basicamente uma espécie de prefeito da cidade, né? Era um representante do Papa. Ele era rei da Sicília, ele era rei de Jerusalém, da Albânia, regente de Acaia, que era um território ali na Península Balcânica também, e o sultão muçulmano de Tunis, ali da Tunísia, pagava tributo para ele, então ele ainda recebia. Ou seja, realmente ele tinha quase um império mediterrâneo. Né? Você não circulava no Mediterrâneo sem cair nas graças dele. Mas ele devia ser virtuosíssimo, então, né? Ele não era um São Luís, assim, né? Vamos dizer assim, mas ele era politicamente muito hábil, né? Tá bom. Mas aí ele vai fazer uma coisa que vai declinar o poder dele, que a Sicília, quando ela foi governada, quer pelos muçulmanos, quer pelos bizantinos ou pelos normandos, sempre houve um respeito muito grande pela autonomia das populações locais ali da Sicília. Então elas participavam do governo. Existiam inclusive igrejas de rito bizantino que continuavam existindo. E o Carlos, ele vai trazer para governar aquela região, para administrar, pessoas ligadas a ele. Então ele vai trazer caras de Anjou, da Provença, né? Caras de procedência francesa. Então o que os outros reis conseguiram fazer, ele não conseguiu. Ele vai ser associado a uma espécie de domínio estrangeiro, domínio de fora. Os franceses que vêm se meter aqui, né, e querer governar a gente. E aí, em março de 1282, na véspera da Páscoa, né, então no Sábado Santo, no ofício das vésperas, durante a entrada para a igreja,
um funcionário francês deu em cima da mulher de um cara da nobreza local. E aí isso foi tipo a gota da água, o pessoal entrou na igreja e matou todos os funcionários do caso de Isso foi na ilha da Sicília, porque quando a gente fala reino da Sicília é tanto a Itália meridional quanto a ilha. E aí a partir daí explodiu um motim contra o Carlos de Anjou. E o rei de Aragão, que tinha parentesco com a família do Frederico II, diz: olha, eu posso pegar isso aqui para mim, porque faz parte, né, da linhagem, faz parte da linhagem. Né? Então ele apoiou essa revolta aqui. E aí isso só vai ser resolvido, então, em 1302, né, quando vai ser feito um acordo mediado pelo Papa Bonifácio VIII, entre os dois caras que se chamavam Rei da Sicília, né, o Carlos II de Anjou e o Frederico II da linhagem aragonesa. Então, vai ser reconhecido que a Itália meridional continua para a dinastia de Anjou e a ilha para a dinastia aragonesa. Só que, vamos dizer, não, o legítimo reino da Sicília é o que é vassalo do Papa. Então, esse reino aqui continua sendo chamado da Sicília, embora não tenha a ilha da Sicília. E a ilha da Sicília vai ser chamada de reino da Trinápole. Então, foi até uma coisa que eu discuti na minha defesa de tese, né? Você pega a historiografia, ela chama os reis daqui de reis de Nápoles, que era a capital do reino. Mas eu chamo de reino da Sicília, porque é como eles chamavam na época. Não existia reino de Nápoles, existia o reino da Sicília. Assim como eu não chamo de reino da Alemanha o Sacro Império Romano, mesmo que ele não tivesse Roma aí, né? Porque dentro da mentalidade medieval se operava com outras lógicas. Então isso aqui é o reino da Sicília, mesmo que não tenha a ilha da Sicília. Então outra coisa, então a gente tinha comentado, né, que aqui no norte existia cidades independentes, né, nominalmente do Império. E aí dentro dessas cidades a gente tem duas facções, né? Então os chamados guelfos e os gibelinos. Os guelfos eram os que apoiavam o Papa e os gibelinos apoiavam o Imperador. Só que a coisa não é assim tão simples. Uma cidade apoia o Papa, uma cidade apoia o Imperador. Não, dentro de cada cidade tem os dois grupos. Né? E às vezes dentro de uma mesma família tem os dois grupos. Então, uma coisa bem... E aí você pega isso e você começa a entender por que o Dante tinha uma preocupação tão grande. Não, tem que vir alguém e pacificar a Itália, assim, que era uma bagunça. E o próprio Papa, né? Muitos papas da segunda metade do século XIII nunca moraram em Roma. Residiram em cidades próximas, como Anagni, Viterbo, Perugia, Oviedo, porque às vezes a família que controlava politicamente a cidade de Roma não era aliada com a família do Papa. Então, o Papa não conseguia se manter em Roma. Então, na verdade, quando a gente pega, o Papa mudou para Avignon, nossa, uma coisa extraordinária. Não, a maioria dos papas do século XIII, segunda metade, nunca moraram em Roma também. Então, não é. A grande novidade é que ele saiu da península. Isso pode ser uma grande novidade, mas estar fora de Roma não é uma grande novidade, porque a situação muitas vezes não permitia. E aí, além disso, outra coisa que a gente tem ali na segunda metade do século XIII são problemas internos dentro da ordem franciscana. A primeira versão da regra de São Francisco, ela era uma versão muito rigorosa. Então, ela não foi aprovada pelo Papa. O Papa mandou reescrever, adaptar a regra, algumas coisas, e aprovou, então, uma segunda versão. Né? Então, quando vocês pesquisarem, por exemplo, a regra de São Francisco, vocês vão encontrar a regra bulada e a regra não bulada. A regra não bulada é a primeira versão, que não foi aprovada pelo Papa, que mandou fazer algumas correções, e a regra bulada é a segunda versão, né, que foi sancionada pelo Papa. Depois que São Francisco morreu, houve uma divisão dentro da ordem franciscana. Então, um grupo chamado Zelante, que era tipo os caras que não queriam mexer em nada da regra, e um outro grupo chamado de Comunidade, que dizia, não, a regra cresceu, ela não é mais... aliás, a ordem, ela não é mais a ordem do tamanho que existia no tempo de São Francisco, né? Então, ela já tinha franciscanos vivendo na Inglaterra, na Alemanha, na Península Ibérica. Então a ordem cresceu, então ela não pode mais
ser gerida, né, da mesma forma que era no tempo de São Francisco. Ela precisa de adaptações. E aí esse grupo dos zelantes vão se radicalizando, eles vão começar a dizer, não, mas a regra de São Francisco é a expressão própria do Evangelho. Então, se a igreja não pode mudar o Evangelho, então não pode mudar nada que está na regra, porque a regra é a personificação do Evangelho. Então, por exemplo, quando o Papa decidiu que não, os conventos podem armazenar comida. Nossa, uma coisa... Que horror, armazenar comida, isso não é pobreza, a gente tem que pedir a comida, não pode guardar a comida. Sim, só que antes era tipo 6 frades itinerantes pela cidade, agora você tem 30, né, no mesmo lugar, não dá para fazer a mesma coisa. Bom, então, como que isso se reflete no final do século XIII? Em 1292 vai haver um conclave, depois da morte do Papa Nicolau IV, que foi o primeiro Papa franciscano. E esse conclave ficou dividido entre duas grandes famílias que tinham muitos membros cardeais, né? Duas famílias de Roma. Uma era a família Orsini e outra era a família Colonna. A família Orsini, ela era partidária do Carlos de Anjou, né? da dinastia de Anjou. E a família Colonna defendia uma aproximação com a linhagem aragonesa do reino da Trinácria. Então, no fundo, o que se dividia nesse conclave? Eles estavam discutindo, não, se o próximo Papa, qual a linha que ele vai adotar, se ele vai escolher um Papa que vai continuar a proximidade com o Anjou, ou se ele vai escolher um Papa que vai tentar uma conciliação com... E aí começaram a demorar muito para escolher, né? Foi passando 1 ano, 2, né? E aí tinha um sujeito chamado Pedro Morrone, que fundou uma ordem de eremitas, os eremitas celestinos. Então eles viviam em grutas, assim, né? Meio parecido com aqueles eremitas do começo, né, da igreja ali, né? E aí ele escreveu uma carta: olha, vocês estão preocupados com a unidade da igreja? Vocês estão discutindo demais. Vocês deveriam, né, pensar mais na igreja e escolher logo, né, quem é o próximo Papa. E aí eles pensaram, bom, já que o cara está tão interessado assim, a gente escolhe ele, né? O cara que nunca foi cardeal na vida, nunca foi bispo, um cara que estava perdendo a eremiteiro, vai ser Papa. Então, beleza. Então, em 1294, ou seja, o conclave começou em 1292, né? Em 1294, né, ele foi eleito e daí tomou o nome de Celestino V. E a grande atitude que ele faz durante o governo dele, como Papa, é criar uma chamada Ordem dos Celestinos, né, de eremitas, que era para aqueles franciscanos que não queriam viver a adaptação da regra, que não viviam o espírito original. Então beleza, já que vocês estão discutindo tanto, então cria uma ordem separada, vocês vivem do jeito que vocês querem. Só para vocês terem uma ideia, a ordem franciscana é um dos que mais tem ramo até hoje. Interpretar a regra sempre foi um problema. E aí a forma de resolver isso era criar ordens diferentes, né? Então o Celestino V foi o primeiro que teve essa ideia. Só que assim, ele assumiu em junho, né, de 1294, e em dezembro ele renunciou, porque ele achou que ele não tinha habilidade política que um Papa precisava ter de resolver conflitos e tal. Só que ele tinha dúvidas se ele podia renunciar ou não, porque ele também não era um cara formado em direito canônico, né? E aí ele consultou um cardeal chamado Benedetto Caetani, que era um grande jurista, um grande canonista da Curia Romana, e perguntou: olha, o Papa pode renunciar? Ele falou: o Papa tem dentro da igreja a plenitude do poder. E ter a plenitude do poder significa, inclusive, que ele tem poder para decidir se ele quer continuar esse poder ou não. Daí, então, bom, ele se convenceu disso, né? E acabou renunciando. E aí ele ficou recluso num castelo lá, numa torre lá, fazendo penitência até 1296, foi o ano da morte dele. Esse sujeito, inclusive, é santo, né? Conhecido como São Celestino, né? Que é o nome de Papa dele, Celestino V. Só que na época, por exemplo, quando recentemente, né, o Bento XVI renunciou,
a renúncia do Papa era algo que estava previsto no Código de Direito Canônico atual. Né? No direito canônico medieval isso não estava explícito. Então houve uma discussão na época para saber se Celestino V podia ter renunciado ou não, se a renúncia dele era legítima. Então houveram vários teólogos que escreveram tratados chamados de Renunciatione Papae, né? Então, tratados sobre a renúncia do Papa, onde se discutia, se debatia se a renúncia era legítima ou não. Mas o fato é que quem que foi eleito próximo Papa? O Benedetto Caetani, que foi o cara que tinha aconselhado ele que era possível renunciar. E esses Caetani era uma família de aristocracia baixa da zona rural ali do centro da Itália, e que eles acabaram ali no século XIII fazendo uma aliança política, né, de casamentos, etc., com a família Orsini. Então se tornou uma família mais poderosa, né, mais rica. E aí a primeira coisa que o Bonifácio VIII faz, ele revoga os privilégios que o Celestino V tinha dado aos franciscanos para formar a Ordem Celestina. Ele acaba com a Ordem Celestina. Então ele falou, não, a igreja determinou que a regra deve ser observada dessa forma, então todos os frades têm que se circunscrever dentro dessa observância da regra. E aí muitos franciscanos então começaram a questionar, né, o Bonifácio VIII. Até inventaram uma história de que ele teria ido de noite, né, na sacada do Palácio Apostólico, imitado a voz de Deus, falando para o Celestino para ele renunciar. Então, não, fez uma mutreta porque ele queria ganhar o papado, e aí ele, né, fez uma mutreta lá para o Papa renunciar. O que é errado, né? Porque na verdade foi o próprio Celestino encomendou, né, toda uma discussão na Cúria para saber se ele podia renunciar, né? Foi feito, não foi uma coisa assim, não, ele estava lá de noite rezando e aí escutou o cardeal imitando a voz de Deus, não, então vou renunciar. E aí esse Bonifácio VIII ele vai enfrentar 3 grandes problemas, né? Um a gente já falou, que é essa questão dos franciscanos, né? Muitos franciscanos ligados a essa questão da observância mais rigorosa vão questionar a legitimidade dele como Papa. Outra questão tem a ver com a França, né? Então, na época, a gente já comentou essa questão, né? Você tinha territórios em determinado lugar que era senhorio de uma pessoa e vassalo de outra, etc. Então, existia o território da Gasconha, na França, que era o senhor da Gasconha era o rei da Inglaterra. Ele era vassalo da França. E aí ele descumpriu, o rei da França tinha pedido, eu solicito que você venha me dar conselho, e ele não foi. Você, bom, pelas normas do direito feudal, você perdeu o seu feito. Ele invadiu a Gasconha, né? E aí o rei da Inglaterra mandou suas tropas para a Gasconha. E aí o que os dois faziam? Em guerra, você sabe, custa dinheiro, né? Então, bom, então a gente vai tirar mais dinheiro. A gente taxa o clero, né? O clero não pagava dinheiro, então a gente vai começar a taxar o clero. O que era proibido, né? Desde 1214, né? O Quarto Concílio de Latão havia proibido que os reis cobrassem impostos do clero sem a autorização da Sé Apostólica, sem a autorização do Papa. Bom, nenhum deles consultou, né? Começou a cobrar. E aí, em 1296, ele publicou a chamada Bula Cleriti Laicus, né? Que é uma bula que reforça, né, a coisa de que não se pode taxar o clero. E, bom, então, quem taxar e não voltar atrás vai sofrer as penas canônicas. E aí, então, alguns bispos franceses solicitaram, né, ao Bonifácio, né, então, dentro do trâmite, né, que fosse feita a tributação. Né, e aí, então, em 1297, ele lançou a bula Coronino Fatemor, que autorizou, então, que se taxasse. E aí, nessa mesma época, um cara chamado Stefano Colonna, que era da família rival dos Orsini, aliada do Bonifácio VIII, prendeu um carregamento de bens, né, que estava indo para da família dos Caetani para Roma. Passou pelo território dele e apreendeu. E aí o Papa, né, obrigou a não só a devolver, né, mas ele falou, não, quero que o Stefano Colonna venha a Roma se retratar. E aí a família não aceitou, né, que ele fizesse a retratação. E aí os dois cardeais, que eram Colonna, o Giacomo e o Pietro Colonna, né, fizeram um manifesto
né? Aproveitando que já tinha gente que questionava, fizeram um manifesto questionando a legitimidade de Bonifácio VIII e conclamando toda a igreja a fazer um concílio geral para julgá-lo. Você vê que não tem nenhuma questão, esses cardeais não estão fazendo isso por uma questão realmente teológica. Arrumaram um problema com o Papa e resolveram, né, que não. Eles pegaram uma coisa que já existia, os franciscanos, né, que alguns franciscanos negavam e aproveitaram isso por os interesses pessoais dele. E aí então Bonifácio, como represália, então ele excomungou esses caras, né, tirou eles do cardinalato. E aí em 1299 eles fugiram para a França e o rei da França os abrigou, né? Então já começou toda aquela tensão que tinha tido entre a França e o Papa por conta da taxação do clero que tinha sido resolvida. Agora vai ter outra tensão, né? Porque você está brigando os caras, né? Os caras tinham que estar em Roma sendo julgados, aí você está dando abrigo para eles. E aí em 1301, outra coisa pior ainda as relações do Bonifácio VIII com o rei da França, Filipe IV, que é o julgamento do bispo de Pamiers. Outra coisa que existia na Idade Média chamada foro eclesiástico. Então, um bispo, um padre, ele só poderia ser julgado por um tribunal da igreja, um tribunal secular do rei não poderia julgar ele, mesmo que fosse um crime secular. Teria que ser julgado. E uma coisa interessante, os universitários também, né? Então, na Idade Média, o universitário que arrumava a briga de bar, ele era julgado por um tribunal da igreja, né? Mesmo que ele tivesse, sei lá, numa confusão matado um guarda do rei, o rei não podia julgar ele, porque era foro eclesiástico. E o foro eclesiástico ele existe, né, na Idade Média com uma finalidade de diminuir, né, digamos assim, a interferência dos reis, né, dentro dos assuntos próprios da igreja, a interferência política. Que para nós pode parecer um privilégio, era um recurso, né, porque hoje em dia, por exemplo, ter o cargo de bispo, papa, é um poder dentro da igreja, não dá um poder, digamos assim, político dentro do Estado, né, dentro de uma cidade, uma coisa. Mas nessa época sim, então o risco, né, dessas coisas se confundirem é muito grande, então por isso que esses mecanismos, né, de foro eclesiástico, eles foram criados para diminuir, não quer dizer que não continuava existindo um pouco, né, mas para coibir um pouco esse risco. E aí em 1302 o Filipe IV reuniu os chamados Estados Gerais, né, que os Estados Gerais é a mesma coisa que na Península Ibérica chamava de cortes, na Alemanha de dieta, e que o pessoal às vezes chama de parlamento, mas não é parlamento como a gente tem hoje, né? O que é um parlamento hoje? Cada deputado é um voto, né? E eles são eleitos por voto também, então é uma representação individual, né? Eles são eleitos por conjuntos individuais de votos. Os representantes desses parlamentos medievais era por estamento, então você tinha o conjunto de representantes do clero, o conjunto de representantes do povo e o conjunto de representantes da nobreza, e o voto era por estamento, não por indivíduo, porque era uma representação não de pessoas, de interesses pessoais, mas de grupos que compunham a sociedade. Nesse sentido, a Idade Média ela tem uma mentalidade mais coletiva, né? Não é uma sociedade individualista como a nossa, né? E aí o Papa Bonifácio VIII lança a bula Unam Sanctam. Talvez alguém já tenha lido essa bula, algum trecho, mas é uma bula que ela fala que os nobres, né, os senhores, os príncipes, eles devem empunhar a espada em prol da igreja, né, e não contra a igreja. Então, de certa forma, eles estão submetidos, né, como cristãos à autoridade do Papa. Então, porque eles dizem assim, não, a igreja não é um monstro de duas cabeças, que tem o rei e o Papa. Não, tem uma cabeça só, né, que é o Papa. E aí no final ele diz, né, que é necessária a salvação de toda criatura estar submetida ao pontífice romano. Então, ou seja, inclusive o rei da França, né, tem que estar submetido. Então, em 1303, o Filipe vai também pegar a ideia do Conselho Geral, né, que os colonos tinham pego, que os franciscanos já tinham falado também. Esses episódios são interessantes porque geralmente o pessoal fala, não, a ideia do conciliarismo, você pegar um concílio para julgar um papa, né, que o concílio esteja sendo o papa, é uma ideia que surgiu lá depois do cisma do Ocidente, ali já no final do século XIV, no início do século XV. Não, já tem aqui.
Só que ela não existe ainda teologicamente elaborada. Ela é um recurso, tipo, é uma carta na manga, assim, é um recurso de ocasião. Você pega o conciliarismo já do século final do século XIV, do período do cisma, ele é um conciliarismo teologicamente elaborado. Então, os teólogos vão fazer reflexões sobre por que o concílio é a instância máxima, etc. Aqui não, aqui é uma coisa muito de momento, tipo, uma carta na manga. Assim. E aí, nesse mesmo ano de 1303, vai ter o chamado atentado de Anagni. Então, membros da família Colonna com empregados do rei Felipe da França invadem, né, a Itália. Entram na cidade de Anagni, prendem o Papa, dão umas bofetadas nele lá, e aí depois a população acaba se revoltando, expulsam os invasores, mas o Papa morre logo em seguida em decorrência dos maus tratos. Então, até tem aquele livro, acho que um dos livros da Regine Pernoud, ela fala que a Idade Média começou a acabar aí, né? Ou seja, você perdeu o respeito pelo Papa, né? Tipo, aprisiona um Papa e... Tem um certo aspecto simbólico nesse sentido, mas, na verdade, isso já havia acontecido outras vezes, né? Nós temos o caso, por exemplo, do Papa Vigílio, que não quis participar do segundo concílio de Constantinopla, o imperador lá no século VI, o imperador Justiniano mandou trazer ele para o concílio, para ele assinar as atas, né? Ou o próprio Gregório VII, que a gente já falou, né? Ele se exilou na Sicília porque ele foi obrigado a isso, né? As tropas do imperador invadiram Roma e ele acabou tendo que fugir, né? A diferença é que o Bonifácio VIII não fugiu e aí sofreu as consequências. Então, já no ano de 1303, a gente vai ter o Niccolo di Boccaccio, que era um dominicano, ele vai ser eleito Papa. É um pontificado curto, né? O nome dele como Papa é Bento XI. Ele vai governar só de outubro de 1303 até julho de 1304. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer um pontificado de conciliação. Aquele longo conflito, né, que teve entre Bonifácio VIII e o rei. Então, ele vai fazer assim, não, ele joga a culpa do atentado só nos responsáveis diretamente. Então, ele mantém a excomunhão dos que foram diretamente responsáveis pelo atentado. Então, o Stiara Colonna, que era um leigo da família Colonna, né, e o Guilherme de Nogaret, que era o jurista do rei da França. E aí o rei da França, os cardeais Colonna, foram absolvidos. E aí, logo em seguida, ele morre, né? Alguns dizem que foi por envenenamento, né? Foi uma morte muito rápida, né? Durou pouco no pontificado. E aí, 18 de julho de 1304, nós temos um novo conclave. E dessa vez, o conclave, a divisão não era entre Colonna e Orsini. Houve uma divisão dentro da própria família Orsini. Então, uma ala era liderada pelo cardeal Matteo Rosso, Orsini, que ele dizia, não, a gente tem que manter a política firme do Bonifácio VIII, né, manter a autonomia da igreja. E a outra era ligada ao cardeal Napoleone Orsini, né, quem não sabia, Napoleão é um nome italiano, não é um nome francês. Napoleão, o próprio Napoleão era italiano, né? Ele mudou depois para Napoleão, mas era Napoleone, né? Pois ele queria virar francês. Mas ele é um nome italiano. E aí esse grupo do Napoleão Orsini defendia a reconciliação com o Filipe IV. E aí, geralmente, quando o conclave está muito dividido, o que o pessoal faz? Você escolhe alguém de fora, né? Porque se for tentar escolher alguém de dentro, nunca vai chegar a um impasse. E aí eles escolhem, então, o arcebispo de Bordeaux, que é o Bertrand de Got, que era alguém... como é que eu vou dizer... Ele não era cardeal, ele era só arcebispo. Não estava presente no conclave, né? Vieram trazer notícia, ó, foi eleito Papa, parabéns. Tipo, ó, tá aqui o abacaxi, agora você resolve, né? Sobrou pra ti. Agora tudo é de você, né? Então ele estava na França, né? Estava em Bordeaux quando foi eleito. E ele, por ser da nobreza gascã, ele era um cara que tinha relação tanto com o rei da França quanto o rei da Inglaterra, que estavam em guerra. Então isso era uma coisa interessante, alguém que tivesse boa relação com os dois reis, porque ele podia mediar uma paz, né, entre esses dois reinos, né? Lembrando que grande parte do problema começou por causa que esses dois reinos estavam em guerra, resolveram tributar a igreja, etc, né? Então, acho que a primeira etapa
problema é vamos tentar resolver essa guerra, né, acabar com isso. E ele era um sujeito de temperamento mais conciliador. O Bonifácio VIII era um cara mais combativo. O Bertrand de Gothon é mais conciliador. E aí ele tomou o nome de Clemente V. Ele vai ser papa então de 1305 a 1314. E ele nunca foi para Roma, né, por uma série de problemas, né. Então, os primeiros anos ele ficou no Condado Venacino, né, que é perto da região de Toulouse, na França. Era um feudo papal, ou seja, não era um território francês. Isso é uma coisa interessante. O Clemente V, todo mundo diz, ele era o papa era o papa do Felipe IV. É verdade, Felipe IV influenciou na eleição dele. Mas ele sempre vai buscar algum território fora do domínio da França, para tentar agir com uma certa autonomia, né? Então esse condado venacino ele era território papal, porque no século XIII, no início do século XIII, o conde de Toulouse tinha doado esse território papal. Então ele fazia parte do... Lembrando, doar não é a mesma coisa que isso aqui, do benefício, tá? Doar você doa a posse também, né? Não é... Então, ou seja, o Papa não era vassalo do conde de Toulouse na condição de dominador daquele território. Ele era pleno dominador daquele território. E aí, em 1309, ele se muda para Avignon, que era um território angevino, como a gente já falou, né? Por que ele se muda para Avignon? Porque desde 1270, mais ou menos, o grande protetor político do papado tinha se tornado o rei da Sicília, né? Os reis angevinos da Síria, então, que era quem inclusive combatia, ajudava os guelfos, né, nas cidades italianas a manter a política do Papa na Itália, né, o controle papal sobre os territórios italianos. Então digamos-se um aliado natural do Papa, então é normal que ele vá para essa região. E aí ele também se muda para esse lugar porque é mais próximo de uma cidade chamada Vienne, né, que é onde ele pretendia realizar um concílio, né. Isso também tem uma coisa a ver com a experiência do conflito com Bonifácio VIII. Bonifácio VIII ele foi um papa que decidia muitas coisas dele mesmo, né, por ele mesmo. E aí o Clemente V ele tomou uma decisão muito esperta, né, que ele quer tomar a decisão independente do Filipe IV, mas se ele tomar sozinho vai parecer que ele está querendo medir força. Então ele joga o assunto para um concílio, que ele vai dizer, não, eu só estou sancionando o que a igreja inteira decidiu, né, e eu represento a igreja inteira. Então é uma forma dele se respaldar, né, de uma possível crítica, né, do Filipe IV. Alguns livros vocês vão encontrar Concílio de Viena, tá? Eu não gosto de usar assim porque aí você pensa que é na Áustria, não é na Áustria. A cidade tem o mesmo nome, então eu como vários outros autores, eu prefiro manter a grafia francesa da cidade, porque aí você não confunde com Viena na Áustria, né? Até porque a Áustria nunca teve concílio na Áustria. Então, é na França mesmo. Esse concílio foi então de 1311 a 1312, ele tratou principalmente de dois temas. Templários, né, a ordem dos monges cavaleiros lá das cruzadas, né. Lembrando, em 1291 não tinha mais nada de domínio cruzado no Oriente Médio, né. Então os templários estavam mais ligados a questões da Europa, se tornaram uma força política considerável também, porque eles tinham muitas terras, né. E o mais importante, tinha gente que sabia combater, né, então não era uma coisa assim com quem você podia arrumar problema, né. Não é a mesma coisa você arrumar problema com os franciscanos, beleza, expulsei os franciscanos lá, os caras não vão revidar, né? Não, você está expulsando um monte de gente que tem treinamento militar, né? E se dedica mais ainda do que o próprio nobre a isso, porque eles têm voto de pobreza, obediência e castidade, então eles não perdem tempo com divertimentos, né? Então eles se dedicam integralmente, né, ao exercício militar, então não é qualquer cara. E aí então o Filipe IV ele queria se apoderar dos bens dos templários, né? Queria acabar com os templários e forjou várias acusações contra eles, etc. O concílio acabou sancionando o fim da ordem, né, e a condenação de alguns templários, mas ele não deu para o rei da França os bens da ordem, né, que era o que ele queria.
Então ele falou, não, agora já que não existe mais a ordem dos templários, existe ainda dos hospitalários, que é outra ordem monástica militar. Então os bens que eram dos templários vão ser passados para os hospitalários. Então, ele deve ter ficado muito feliz quando recebeu a notícia. E a outra questão é essa divisão dos franciscanos, né? Que Bonifácio VIII já tinha suprimido, né, a ordem dos eremitas celestinos, mas ainda existia divisão. Então os caras não queriam, que eram mais zelosos, eles não queriam se integrar à obediência da regra. E aí nessa época eles se chamavam de espirituais, né? não mais de zelantes, né? Então, eles pegavam aquela passagem de São Paulo, né, que São Paulo fala, o homem espiritual julga a todos e não é julgado por ninguém. Então é para dizer que eles, né, estavam... Porque aí começou a se difundir uma ideia dentro desse grupo de que a ordem franciscana, a regra franciscana, o estilo de vida de São Francisco era o estilo mais perfeito de vida cristã, né? E isso esbarrava numa coisa muito cara para a teologia medieval, que era a valorização da vida monástica. Então, no fundo, quando esses franciscanos diziam não, que São Francisco é o modelo perfeito de vida cristã, é o próprio evangelho encarnado, quase, né? Você está dizendo não, que o monge, então, é um estado inferior. Então, isso para a mentalidade medieval era uma coisa absurda, né? Porque a vida monástica sempre foi muito considerada. Porque, na verdade, o monge ele até tem um grau de, digamos assim, afastamento do mundo muito maior que o franciscano. Então, o monge era considerado o estado de perfeição mais alto. Então, parecia uma coisa muito pretensiosa quando esses grupos franciscanos diziam isso. Então, o Clemente V ele conseguiu fazer ele fez uma via média com relação assim, à questão da ordem franciscana, né? Nem vai ser totalmente liberado, como a comunidade queria, total adaptação, mas também não vai ser pobreza absoluta como os espirituais queriam. Então ele vai fazer... tem que observar a pobreza, etc., mas aqueles recursos materiais que são necessários para a manutenção do convento serão permitidos. Inclusive uma parte muito interessante que fala do cumprimento do hábito, né? Que fala que os franciscanos desse grupo espirituais eles usavam uns hábitos que iam só até o joelho, né? Tipo, uns hábitos mais curtos. E você tem que usar hábito igual a todos os frades, senão você está querendo parecer mais do que os outros frades, né? Então, você tem que usar o hábito padrão. E outra coisa os bens da ordem franciscana, para não negar a ideia de que os franciscanos eram pobres, eles não eram bens da ordem, eles eram bens da Sé Apostólica. Então, eles usufruíam dos bens, mas quem era proprietário e administrador daqueles bens era a Sé Apostólica. Então, ou seja, eles continuavam sendo pobres, né, mas sustentados, né, pelo Papa. Isso tem muito a ver até com a ideia que São Boaventura fazia, né, dos franciscanos. Né? São Boaventura dizia que dentro da igreja o Papa é como um pai, né, os fiéis são como filhos. E os frades menores, né, que é o nome oficial dos franciscanos, eram como os filhos pequenininhos, filhos bebezinhos, assim, que precisavam de mais cuidado, mais atenção. Então, eles negavam mais a sua vontade e se tornavam mais dependentes do Papa porque eram os filhos menores. Né? Então, essa questão de ser sustentados, né, pelo Papa reflete um pouco essa ideia. Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista dos templários, o Clemente V não conseguiu se impor completamente, né, porque ele acabou condenando as lideranças templárias, né, à fogueira, e também extinguiu a ordem, né, sem a necessidade de fazer. Mas ele não fez, ele conseguiu impedir que a ordem se transformasse em um instrumento de controle político do rei da França, porque ele transferiu os bens para a ordem dos hospitalários. E no caso dos franciscanos, ele conseguiu temporariamente resolver o conflito dentro da ordem. Depois, no pontificado do seu sucessor, do João XXII, a coisa piora. Aí em 1312 vai ter um outro problema, né? A gente tinha falado, desde 1250 não tinha imperador, né? No Sacro Império Romano Germânico. Você tinha caras que se diziam imperador, mas não eram aceitos por todos, eles estavam tendo conflitos internos. Então
Então, em 1312, você tem o Henrique VII, né, que é o imperador, ele é aceito por todos. E aí ele decide, bom, então eu vou marchar em direção à Itália para que a minha autoridade seja reconhecida lá também. E para que os imperadores germânicos da Idade Média, romanos germânicos, eles na verdade eles possuíam 3 monarquias, né? Eles eram o imperador, né? O imperador recebia a coroa em Roma, né? Eles eram rei da Germânia, então que recebia a coroa de prata em Aachen, na Alemanha, e eram reis da Itália, que recebia a coroa de ferro em Milão. Então existiam 3 cerimônias de coroação do imperador. E outra coisa que eu esqueci de comentar, o Sacro Império é uma monarquia eletiva, ele não é hereditário como os outros reinos medievais. Então, por isso que deu tanto problema, ficou tanto tempo sem imperador em contexto, porque não se chegava a um número mínimo, né, de votos possíveis para se eleger um imperador. Então ele foi eleito, e aí ele, para ser coroado imperador, ele tinha que ir a Roma. Até o momento que o imperador não recebia a coroa em Roma, ele ostentava o título de rei de romanos, mas não de imperador. O imperador só depois recebia a coroa do Papa ou de algum representante do Papa. No caso, recebia um representante, porque o Clemente V não estava lá. Só que aí ele se aliou com os gibelinos, né? Então isso acabou gerando problemas com o Clemente V, mas o Clemente V nunca chegou a tentar conter a ida do Henrique VII para a Itália, porque tinha os seus problemas próprios ali na Europa Ocidental. E o Clemente V tem outro problema, que ele tinha uma saúde muito frágil. Então aí ele, em 1314, ele decide, não, ele vai se mudar para Gasconha, né, para os territórios da família dele, né, para tentar recuperar a saúde, e aí ele morre no caminho. Então, 6 de abril de 1314. Então, qual que é a grande questão aqui? O pessoal diz, não, Clemente V foi o primeiro Papa de Avignon. Primeiro que Papa de Avignon é uma terminologia um pouco errada, né? Porque ele continua sendo Papa romano, ele continua sendo bispo de Roma. Né? É a mesma coisa, os dias que o Papa Francisco ficou hospedado na Jornada Mundial da Juventude, ele não deixou de ser bispo de Roma e virou bispo do Rio de Janeiro. Né? Continua sendo bispo de Roma, só tá fora. Mesma coisa, quando o presidente da República viaja para outro país, ele não se torna presidente de outro país e deixa de ser do Brasil. Só houve uma transferência física, né? Mas não institucional. Então, o primeiro termo, Papa de Avignon, é complicado. E outra, o Clemente V nunca teve a intenção de transferir a Cúria Pontifícia definitivamente para Avignon. Tanto que ele nunca trouxe o aparato administrativo para a cidade. A documentação pontifícia, a parte de estrutura burocrática, de coleta de taxas, tudo estava ainda em Roma. Tanto que a gente viu, ele passou por 3 territórios diferentes, né? A Condado Venancino, Avignon e a Gasconha. Então, é uma coisa muito itinerante do pontificado dele. Ele muda de localidades por questões contingenciais, pelo Conselho de Viena, melhoria da saúde, tem que negociar alguma coisa com o rei da França. Então ele não tinha intenção de uma transferência. Tanto que por que quando Henrique VII vai à Itália se preocupa ele? Não, porque ele quer voltar para a Itália. Então se o Henrique VII tentar se impor sobre a Itália, ele não vai conseguir voltar. Então ele precisava primeiro que a ordem da Itália fosse restaurada. Então por isso ele não pode ser considerado assim, o primeiro Papa de Avignon. Ele esteve em Avignon contingencialmente, mas não no sentido intencional. Assim. E também não foi, como no site lá da Prefeitura de Avignon, não foi porque o Filipe IV mandou ele para lá. Nós não temos nenhum documento que diga isso. Toda essa visão negativa que a gente tem, né, do pontificado de Avignon, etc., tem a ver com os italianos, porque Roma, na Idade Média, não era uma cidade muito importante
do ponto de vista político e econômico. Ela era um grande centro de peregrinação. Mas não era uma cidade esplendorosa, né? Como tinha sido na Antiguidade, né? Ou como vai ser depois do Renascimento. Então, para a população de Roma, o Papa ter deixado a cidade foi algo muito negativo. E aí eles que vão criar essa ideia de que não, que ele é subserviente à monarquia francesa e tal, mas mais por um certo ressentimento, né, do que... Então tem aquela famosa imagem do humanista Petrarca, lá do século XIV, né, ele compara Roma a uma viúva, né, que foi abandonada, né, que o Papa daí foi para Avignon e aí deixou Roma ao relento, né? Mas isso não quer dizer que a Itália tinha muito conflito político nessa época, mas ao mesmo tempo é a época do início do enriquecimento cultural italiano, né? Então é a época de Dante, é a época de Boccaccio, é a época de Petrarca, é a época do Giotto, né? Quando eu fui a Roma no Museu Vaticano, tem um retábulo pintado pelo Giotto, que um lado é São Pedro entronizado, né, e do outro lado é Cristo entronizado com a cena do martírio, né, de São Pedro e São Paulo. Esse retábulo foi pintado pelo Giotto na época de Bonifácio VIII, Clemente V, mais ou menos, ou seja, na época que o Papa não estava em Roma, para adornar o altar-mor da Basílica de São Pedro. Então isso significa que, mesmo com a ausência, né, do Papa, a vida seguia em Roma. Afinal, sempre tinha algum cardeal lá que estava governando em condição de legado apostólico, né, delegado do Papa.